Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Vamos nos colocar de pé essa noite. Vamos iniciar esse culto com uma oração. Nós não sabemos como foi a sua semana, o que ocorreu, o que aconteceu, como você está se sentindo. Mas o mais importante é que o Espírito Santo te conhece. Conhece cada um dos seus pensamentos. E antes que a palavra te chegue à boca, Ele já conhece. Então, abra o seu coração essa noite. Eleve a sua mente ao Calvário, na sala do trono de Deus. Vamos orar, Pai. Que privilégio, Senhor. Que privilégio estarmos mais uma noite, mais uma vez na sua casa, na sua presença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar este culto diante de Ti. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa bradar sobre este lugar. Que haja a manifestação do Seu poder, a manifestação da Tua glória. Que nessa noite haja cura, meu Deus. Que haja cura para os enfermos. Que haja cura para os oprimidos, para os deprimidos. Nós declaramos, Senhor, que no Teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para libertar. Pai, guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Nós te convidamos, uma linda salva de palmas para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor e declarar o quanto Ele é formoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós cremos, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a igreja adora o nome do Senhor. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! E quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. E quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. Te entregamos, Jesus, todo louvor e toda adoração. Recebe, Jesus. São somente Deus. A Ele a glória.
segura, a sua vida está bem guardada, a sua família está bem guardada, o seu casamento está bem guardado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos fazer uma capela? Olha eu querendo puxar o louvor aqui, hein, gente? Todo mundo conhece, vamos lá. Porque Ele vive. Se você crê nessa verdade, dá uma bela salva de palmas ao Senhor agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, diz assim, tá frio, mas que bom que eu vim. Pode se sentar em nome de Jesus, aleluia. Diz a pessoa do seu lado assim, ó, que bom que você veio. Lá fora deve estar uns 10 graus, mas aqui vai chegar a 90, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai ter momentos específicos de oração pelos nossos filhos. E eu quero chamar as primeiras 3 que eu separei para orar agora, primeiro. Cadê? Magda, Patrícia e a Nath. Olha elas aí. Você crê no poder da oração pelos seus filhos? Amém? Você crê. Você crê que o Deus, quando você ora, Deus já se move pelos seus filhos? Amém. Chamei elas porque elas fazem parte da intercessão, todas elas. E elas vão orar especificamente por cada fase do filho delas, amém? Vão orar pelos filhos pequenos, pelos adolescentes, pelos pré-adolescentes, amém? E eu queria convidar vocês que se encaixam nessa faixa etária dos seus filhos, fiquem de pé, porque elas vão orar com vocês, amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E agora, Senhor, nós queremos repreender, Pai, toda ação maligna, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, toda depressão, toda má companhia, Senhor, toda influência que não vem de Ti, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós precisamos de muita sabedoria, Senhor. E a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, para educar os nossos filhos. A Tua palavra diz que os filhos são herança, que os filhos são um presente que o Senhor nos dá. Oh Jesus, o que o Senhor tinha de melhor, o Senhor nos deu. O Senhor nos confiou, Senhor, a educação dos nossos filhos. Que a gente não tenha, Senhor, a preguiça de educar, Jesus. Oh, Senhor, que a gente não terceirize a educação dos nossos filhos, Senhor. Que a gente tenha tempo, Jesus, para ouvi-los nessa fase, para conversar, Senhor, para debater alguns assuntos, meu Deus. Que eles tenham os pais, Senhor, como amigos, Jesus, e não como inimigos, Senhor. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cada dia mais na educação dos nossos filhos adolescentes, Senhor. Porque eles estão ali na escola, eles têm as amizades, Senhor, e ali a gente não está, mas o Senhor está, o Seu Espírito Santo está. Oh, Jesus, incomode, Senhor, para que eles não sejam influenciados, mas sejam influenciadores, Senhor, da Tua palavra, Jesus. Nos ajuda, Senhor, como pais, a ser exemplos, Senhor, a ser aquilo que somos dentro de casa, sermos fora de
casa, Jesus, porque eles estão vendo tudo que estamos fazendo, e às vezes não é de muito falar, mas é de ações, Senhor. Oh, Jesus, eles veem tudo, Senhor, eles prestam atenção em tudo. Então, Pai, nos ajude também a sermos, Senhor, uma coisa só, Jesus, a sermos constantes na Tua presença. Oh, Jesus, nos ajude, Pai, a ser a melhor versão para aqueles que estão debaixo do nosso teto, que vivem conosco 24 horas, Senhor. Oh, Senhor, e desde já eu te agradeço pela vida do meu filho. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que ele é herança tua. Ele é meu tesouro, ele é meu presente, Senhor. Oh, Jesus, me dê sabedoria, Senhor, para cuidar do Vitor, Senhor, em todas as fases, Senhor. Ele é seu, ele é consagrado a ti, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado pela saúde mental do meu filho. Muito obrigado pela saúde física dele, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Elton, Senhor. Pela minha vida, que o Senhor nos confiou a vida do Vitor, Senhor. E desde já nós te agradecemos, Senhor, pelo melhor presente que o Senhor tinha e nos deu, Senhor. Eu quero colocar diante de ti a vida da Renata, que cuida dos adolescentes, e toda a sua equipe, Senhor. A cada um que se dispõe a estar domingo após domingo, cuidando, ensinando a tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, buscando o teu nome e entregando a ti, Senhor, todas as nossas dificuldades e a nossa gratidão, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, adorar o Senhor mais um pouquinho. Glória a Deus. É bom orar pelos nossos filhos, não é? É o melhor que Deus deu para nós. Como não orar por eles, amém? Glória a Deus. Irmãos, a oração tem poder. A oração, ela é a arma mais poderosa e mais preciosa na vida de um cristão. Eu já falei isso hoje quando a gente abriu o culto. Eu não sei o que você está passando, como que está a sua fé no momento, mas o Todo-Poderoso conhece. Eu falo porque eu sou um milagre de Deus. Um dia eu fui desenganada pela medicina. E talvez não era para eu estar aqui. Isso enquanto bebê. Mas a minha mãe, sempre uma mulher de Deus, uma mulher de oração, persistindo em oração, até o jogo virar. E quem vira o jogo é o Deus que nós servimos. A palavra final, ela não vem do homem. O homem tem um diagnóstico, a medicina tem um diagnóstico, mas o Deus que nós servimos, a palavra final vem dele. Então creia, se no momento você sente que a sua fé está enfraquecida, Rafa, eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para clamar, ore até que essa força nasça dentro de você, porque através da sua oração, da sua fé, que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, dentro do seu casamento. O Senhor Jesus é poderoso para restaurar relacionamentos aqui nessa noite, para restaurar famílias, para livrar filhos das drogas, dos vícios. Esse é o Deus que nós servimos, o leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade do Todo-Poderoso Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se for para Jesus, pode aplaudir. Glória a Deus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar
da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, glória a Deus. Sobre o trono, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade do Todo-Poderoso. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Oh, 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 oh. Aleluia. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. E o quê? Esse é o Deus que nós servimos. O descendente de Davi, o homem mais. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, oh. E ele virá, oh, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh. E ele virá, oh, oh. E ele virá, oh, oh. O leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh. E ele virá, oh, oh. E ele virá, oh, oh. O leão que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre uma mãe que é um desafio para todas nós mulheres, né? Quem já leu aqui o Provérbios 31 e falou: meu Jesus, será que um dia eu consigo ser essa mulher? Todas nós ficamos assustadas quando lemos essa mulher de Provérbios 31. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto de Provérbios 31 não são as características dessa mulher tão virtuosa, como diz aqui o próprio enunciado, a mulher exemplar, a mulher virtuosa. Quero então que vocês abrissem a Bíblia lá em Provérbios 31. Vamos ler alguns versículos. E essa mulher, ela é realmente exemplar. Mas o que mais me surpreendeu, que assim, fala, meu Deus, como pode ser assim? Lê comigo o versículo número 1 de Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Quem escreveu isso aqui foi o rei Lemuel. Alguns estudiosos dizem que o rei Lemuel era o próprio rei Salomão. Não tem certeza, não temos certeza, mas os estudiosos dizem que foi ele. E que se foi o rei Salomão, quem foi a mãe dele? Betseba. E essa mãe, essa rainha, foi que deu esses conselhos para esse rei Lemuel. E são conselhos que ele achou tão importante que ele fez com que tivesse gravado na Bíblia para que nós, muitos anos depois, pudéssemos ler. Então, são conselhos bons de uma mãe, né, Raquel? Conselhos bons. Para ficar gravado assim o resto da vida, é porque... resto da vida não, gente, para a eternidade, né? Então, eu quero ler alguns versículos que me chamaram muita atenção. Eu vou ser bem breve, porque a gente tem mais idades para orar. Eu também quero orar pelas mães. Então, eu quero só destacar algumas coisas que me chamam muito a atenção nesse texto. Então, o primeiro texto que me chama a atenção é exatamente isso. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aqueles que destroem os reis. Vou pular um pouquinho, lá para o 8. Erga a voz em favor do que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. 9. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Quero pular agora para o... Deixa eu ver qual que eu anotei mais aqui. Para o 21 e 25. 21. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhados. Faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado por toda a cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas a toda a cidade. Amém? São vários versículos muito desafiadores para nós. Mas eu queria trazer algumas coisas que, para mim, são essenciais para nós mães. Amém? Vocês já leram esse texto com a visão de uma mãe? Então, vamos lá hoje aprender um pouco sobre essa rainha, essa mãe do rei Lemuel que deu alguns conselhos para o seu filho e seu filho deixou anotado para a eternidade. Amém?
A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é exatamente o versículo 2, onde ele diz o que a mãe falou sobre ele. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Em outras versões, filho das minhas orações, filho da promessa, filho que eu desejei. Lemuel não tinha dúvidas nenhuma de que era amado por essa mãe. Infelizmente, hoje em dia, está muito complicado os filhos ter essa certeza que são amados, como até a própria Nath orou aqui, né? Que a gente possa amar os nossos filhos. Porque a gente escuta cada coisa hoje em dia que as mães falam em relação aos filhos. Esse dia eu fiquei assim, abismada. Uma mãe escreveu um livro assim, Me arrependo de ser mãe. E ela tem 3 filhos. Imagine esse filho lendo esse livro que essa mãe escreveu. Como pode uma mãe... E vamos deixar bem claro aqui, o que é uma mãe? Mãe é aquilo que gera, que dá luz, que cria, que oferece cuidado, proteção, carinho. Isso que está no dicionário sobre o que é ser mãe. Como uma mãe me escreve um livro, Me arrependo de ser mãe. Hoje em dia está muito banalizado o termo mãe. Muito assim, não banalizado no sentido assim que é ruim ser mãe, mas está denegrindo a imagem de mãe, porque a mãe é só aquela que se cansa demais por ter filhos. O que tem de hoje de mulheres que quando têm filhos, ficam resmungando no Instagram todo o trabalho dos primeiros dias dos filhos. Mas nós sabemos, nós que já somos mães, eu estou dizendo para você que está gravidinha aí, todas as fases passam. Né? Todas as fases passam. Eu cresci com a minha mãe falando, calma, Viviane, elas vão crescer, essa fase vai passar. E parece que está sendo um fardo ser mãe. Então, hoje em dia, nós precisamos, nós mulheres, principalmente nós mulheres cristãs, resgatar esse valor de ser mãe. Você tem noção que ser mãe, nós somos ali parceiras com Deus na criação? Deus criou Adão da terra. Imagina o que a gente faz aqui dentro da barriga. Amém? Temos que dar valor para esse privilégio de sermos mães. Lógico que sabemos que temos mães com algumas dificuldades, mulheres que querem ter filho não conseguem, mas Deus também fala aqui que a mãe é aquela que cria, aquela que educa. Então, mães espirituais, mães que cuidam, né, mulheres que cuidam dos seus sobrinhos, que cuidam dos seus afilhados, que cuidam às vezes dos primos. Quantas mães, mulheres que eu vejo que cuidam dos primos. O Senhor tem essa incumbência da mulher. Né? Quando a gente lê lá em Gênesis, uma das coisas que eu mais me admirei nas pregações do Dima é exatamente isso. Qual que é a função da mulher? Ser uma esposa, ser mãe. Porque ele falou, falei para o Adão uma mulher ajudadora, que o corresponda, e vocês terão muitos filhos. Amém? Então é interessante ver essa incumbência que Deus colocou para nós, mães. E enquanto eu meditava nesse texto para trazer essa meditação, eu li um livro, que até coloquei alguns vídeos no Instagram da igreja, falando sobre mães que mudaram o mundo, mães que foram bons exemplos para os seus filhos. E uma das mães que mais me chamou a atenção foi a própria Susana Wesley, que foi a mãe do John Wesley, que foi aquele que fundou a igreja metodista. Ela era uma mulher muito ocupada. Acredita, ela teve 19 filhos. Ela mesma foi a 25ª filha da sua mãe. Imagina. E ela tinha como costume, todos os dias, orar 1 hora pelos seus filhos. Ela teve muitos desafios ao longo da vida, ela cuidava de todos eles, ela educava, antigamente não tinha escola, então ela ensinava os seus filhos a ler, escrever, a aprender as coisas necessárias para a sua idade. E o principal, ela era uma mãe presente ali o tempo todo. Então esses filhos não tinham dúvidas o quanto eles eram amados por essa mãe. John Wesley, que foi o fundador da Metodista, e o seu irmão Charles Wesley cresceu, eles eram os mais velhos, e cresceu com a mãe, tendo esse tempo de oração todos os dias por eles. E uma das coisas que ele escreveu na lápide da mãe dele
o quão importante foi vê-la orando por eles. Então, a primeira coisa que eu aprendo dessas mulheres, dessas mães que inspiraram e que nos inspira, junto com essa mãe aqui do rei Lemuel, nós precisamos dedicar tempo em oração. Nós precisamos demonstrar para os nossos filhos o quanto amamos eles através da oração. E não somente orar escondidinho, amém? Temos que fazer o que nós fizemos hoje, orar na cabeça deles. Eles têm que ver nós oramos por eles. Sabe por quê? Porque eles aprendem vendo. Crianças, né? Vocês professoras sabem que os filhos, as crianças mais aprendem observando os adultos. Não adianta a gente falar, a gente tem que mostrar, né? Então, a primeira coisa que eu aprendo dessa mãe é: precisamos amar os nossos filhos e demonstrar isso através das nossas orações por eles. Amém? Primeiro conselho que dessa rainha deixou para nós. O segundo bom conselho, né, que que eu aprendo nesse texto sobre essa mãe, está lá no versículo 3 e 4. Diz assim, né? Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebidas fermentadas. Porque essa mãe acompanhava esse filho de perto, ela sabia o que esse filho estava fazendo. Se ela chegou e falou assim para ele: olha, Lemuel, por favor, para de andar com as mulheres, para de se envolver com muitas mulheres e para de beber, porque ela sabia os caminhos que eles estavam andando. Então, outro conselho que eu aprendo dessa mãe é: ela conhecia o filho que tinha. Ela precisava estar perto do filho. E hoje em dia, quantas vezes nós vemos mães, como diz, até a Patrícia orou sobre isso, delegando o ensino, né, o estar perto dos filhos para outras pessoas. Então, um conselho que eu pego muito dessa mãe é andar perto dos meus filhos, entender as necessidades dos meus filhos, conhecer as minhas filhas. Eu, no começo, quando elas nasceram, até a Manu sempre fala isso para mim, eu falo, a Helena também, eu trabalhava muito quando elas eram pequenas. Além de trabalhar muito, eu viajava muito também. Eu estava sempre fora de casa. Então, interessante que era o tempo que elas mais precisavam de mim, foi o tempo que eu mais fiquei longe delas. A Manu fala: mamãe, você lembra da minha primeira palavra? Sério, Manu? Mamãe, você lembra da primeira vez que eu andei? Eu não vi elas pequenas. Uma das coisas que eu mais sinto assim é que eu não lembro delas pequenas. Eu lembro de a Helena, eu até levei essa experiência que eu tive na minha vida no chá de bebê da minha cunhada Camila, e eu falei uma das maiores dicotomias da minha vida eu estava voando na carreira, eu estava viajando absurdamente, estava tendo reuniões com pessoas que eu jamais imaginei, estava fazendo viagens internacionais. Mas eu não lembro da Helena pequena. Não lembro da Helena pequena. Minha mãe sabe quantas vezes minha mãe dormiu com ela, cuidou delas nas minhas viagens. Engraçado que é uma das coisas que as poucas coisas que eu lembro é por causa das fotos. Porque quando eu chegava, ela já estava dormindo. Quando eu saía, ela estava dormindo. E a Manu, de vez em quando, me esperava chegar. Eu chegava 10 horas da noite. Então, uma das maiores lições que eu tenho hoje é: Senhor, me ajuda a prestar atenção nesse tempo que eu tenho com elas. É difícil a pandemia, foi difícil ficar com eles todos os dias, 24 horas, foi um desafio. Mas como eu aprendi quem são as minhas filhas. Né? Depois desse tempo que eu estou com elas, eu comecei a comprar livros para conhecer mais elas. Eu até indico vocês que são mães de filhos pequenos, leiam o livro 5 Linguagens do Amor para Crianças. Vocês vão reconhecer quem são os seus filhos. Interessante que a Manuela, a linguagem do amor dela é presença física. Estar do lado dela ali, ela ama. Já a Helena é presente e toque.
Pensa uma menina que fica feliz quando eu pego ela no colo. São totalmente diferentes. E isso a gente só aprende estando com eles. Então, mães, se vocês podem investir mais tempo nos seus filhos, invistam. Porque isso é para a vida toda. Não dá para a Manuela chegar daqui 10 anos e falar, mãe, você não percebeu que eu gostava de ficar com vocês? Não, hoje eu sei que ela gosta de ficar comigo. Ontem à noite a gente ficou assistindo um filme, né, filha? Ela até falou, Helena, vai dormir, vai dormir. Ela quer eu só para ela. Impressionante isso. Então, a gente precisa investir tempo. E essa mãe deixou esse legado para nós, essa experiência e esse conselho. Conheça os seus filhos. Né? Interessante que também nesse livro que eu li, que no mesmo livro que eu li sobre a Susannah Wesley, é um livro chamado Mães que Mudaram o Mundo. São histórias de muitas mães que fizeram diferença na humanidade. Susannah Wesley fez diferença, porque se não fosse por ela, não teríamos o John Wesley, talvez não teríamos a Igreja Metodista. Outra também que eu quero deixar de exemplo é a mãe do Henry Ford, é Mary Ford. Essa mulher, ela teve pouco tempo de vida, ela morreu com um pouquinho depois dos 40, mas ela conseguiu identificar que o filho Harry era muito bom em mexer em coisinhas, em mexer em maquinário. Ele logo cedo aprendeu a consertar relógios. Ela olhou assim, ela falou, esse menino tem algo de bom. Colocou ele para estudar coisas de maquinário. E nós sabemos aonde chegou o Harry Ford. Ele foi o criador da linha de montagem dos carros. Sabemos que quando uma mãe encontra um potencial no filho, ela vai levar ele no caminho certo, amém? E a gente só pode perceber isso nos nossos filhos se a gente investe tempos nele. Uma outra aqui também eu gosto de falar de exemplos porque me inspiram muito. Uma mãe chamada Nancy Edison. Ela foi a mãe do Thomas Edison. E a professora do infantil dela, com 7 anos, falou, olha, seu filho é retardado. Ele não vai conseguir ler, não vai conseguir escrever. Seu filho tem um problema muito sério. E ela era mãe de infantil também. Ela largou o trabalho dela, falou, eu vou cuidar do meu filho. E a história conta que Thomas Edison, durante 65 anos, ele inventou 65, teve grandes ideias. E uma delas foi a luz fosforescente, tudo mais o que ele fez. Thomas Edison foi um dos... Hoje ainda ele está no Guinness Book como o homem que teve mais ideias, que mudou a humanidade, registrado. E ele era Ai, que engraçado. E a professora falou que ele era um retardado. Se essa mãe tivesse ouvido o que essa professora falou, nós temos que olhar para os nossos filhos e olhar para o futuro sem ter medo. Eles serão aquilo que o Senhor determinou para eles ser. E nós somos um instrumento para ajudar essas crianças a serem tudo que elas podem ser. Amém? Amém. Mais um conselho dessa mãe, né, dessa rainha. Está lá em Provérbios 26, diz assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogia. Fala com sabedoria. Uma das coisas que eu tenho mais orado nesse ano é, Senhor, me dê sabedoria. Manu sabe, eu já expliquei muitas vezes para ela. O que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar todo o conhecimento no momento certo, na hora certa e na situação certa, amém? Sabedoria é isso. É você ter toda a coisa. Não adianta a gente ser PhD em um monte de coisa, a gente conhecer, fazer milhares de cursos na internet, ter todos o conhecimento. Mas se a gente não saber aplicar, a palavra nos diz que nós somos insensatos. Então, precisamos pedir sabedoria. A palavra de Deus mesmo fala que a mulher sábia edifica. E a insensata, com as próprias mãos, destrói. Um outro exemplo para mim também. Engraçado que eu orei com a minha filha uma noite, essas noites mesmo, que estava muito frio. Eu falei, Manu, vamos orar por aqueles que estão na rua precisando de agasalho. E eu fui lá, orei.
Fala, Senhor, abençoa eles. No dia seguinte, ela acordou, ela, mamãe, estou aqui pensando, mas não é o Deus que permitiu essas pessoas estarem na rua, passarem por essa situação? Eu falei, momento certo, vamos aplicar sabedoria. Eu falei, filha, é verdade. O Senhor permite algumas situações, mas essas pessoas às vezes não conhecem o Senhor ainda. Elas precisam conhecer o Senhor, precisam se entregar para o Senhor talvez resgatar elas dessa situação. Sabe, todo momento nós podemos aplicar sabedoria para os nossos filhos, para que eles possam crescer sabendo que o Senhor é a base de todas as coisas. Sem contar que a própria Bíblia diz, né? Quer sabedoria? Pede que Ele dá livremente. Então não tem nada que o Senhor não... De todos os pedidos que você pode fazer, Ele acha que é o único que Ele fala. Peça que eu dou livremente. Então bora pedir sabedoria, mães? Amém? Queria que a gente abrisse para encerrar Salmo 128. Antes de vocês abrirem, eu quero dar mais um exemplo de uma mãe que me inspira tanto, que é a mãe do Billy Graham. Quando eu li a história dela, eu fiquei assim admirada. Ela era uma mulher também, fazendeira. Muitos deles trabalhavam em fazenda. Ela tinha muita coisa para fazer. Ela quase não sabia ler, mas ela sentava todos os dias com o Billy Graham e decorava passagens inteiras da Bíblia. Ela fazia ele sentar com ela e decorar textos da Bíblia, que depois fez toda a diferença, porque ele foi o grande evangelista, o cara que pregou para milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele diz, no dia que a mãe dele morreu, ele falou assim, por ela é que meu ministério foi tão grande. Entender que parece ser coisa antiga ler a Bíblia, né? Hoje em dia a Bíblia está sendo assim tão falada por tantas coisas, né? Você entra lá, qualquer pessoa que fala de finanças, de coach, de qualquer situação, eles pegam um versículo da Bíblia e usam como se fosse assim a verdade que eles descobriram naquele momento. E nós sabemos o quão preciosa é a palavra de Deus em todas as situações. Ensinar para os nossos filhos o amor à palavra, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que forçar mesmo. Forçar. Filha, lê aqui. Antes, né, tem até uma pastora Thalita Pereira, não sei se vocês vê ela. Ela é muito engraçada, ela fala, não é? Sem café? Não, sem Bíblia, sem café. As filhas dela, tem 3, só podem tomar café depois que elas leem a Bíblia. Eu falei, olha que a gente pode fazer isso. Né, Manu? Manu tá lendo lá os evangelhos, né, Manu? Tô lá falando com ela. Daqui a pouco a Helena vai ler também. E eu tô falando todos esses conselhos, não é porque eu posso ensinar algo para vocês, mas porque nós podemos aprender juntas com a palavra de Deus a ser mulheres segundo o coração de Deus, amém? Ser mulheres virtuosas, mulheres que temem ao Senhor, que vão levar os nossos filhos para o sonho de Deus para a vida deles. Senhor Jesus, Pai, nesse mês das mães, nesse mês, Senhor, que lembramos de parabenizar as nossas mães, nós mulheres nos colocamos de joelho. Primeiramente, Senhor Jesus, para entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, e dizer, Senhor, nos ajuda a ser mulheres tementes ao Senhor. Nos ajuda a nós, Senhor Jesus, a ser mães que amem os nossos filhos, mães que dediquem tempo aos nossos filhos, mães que prestem atenção aos nossos filhos, mãe que olhe os nossos filhos nos olhos, Senhor, mães que prestem atenção nos nossos filhos, mães que abrem a porta quando os filhos estão fechados nos quartos e vão lá entender o que está se passando com os nossos filhos. Senhor, nós queremos ser mães segundo o Teu coração. Senhor, essa mãe aqui do rei Lemuel deixou tantos conselhos para o seu filho, que ele deixou, Pai, escrito para a eternidade, porque ele percebeu que era importante, Senhor. Senhor, nós queremos amar os nossos filhos, Senhor.
Não somente falar que somos mães, mas queremos dedicar tempo a eles, Senhor. Senhor, nos ajude como mães a olhar para os nossos filhos e entender que eles são herança do Senhor, que é o melhor que o Senhor tinha para nós. Nenhum filho veio errado. Nenhum filho veio para a perdição. Nenhum filho foi para o escândalo. Nenhum filho foi para ser pai viciado em droga. Nenhum filho foi para ser abusado. Nenhum filho foi para ser rejeitado. Toda a criação, Senhor, vem de Ti, Pai. E os filhos são aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Senhor, queremos ser mulheres, Pai, que dá graças em todo o tempo. Porque é isso que o Senhor pede para nós. Que a gente possa orar todo o tempo e dar graça em toda situação. Oh, Senhor, nessa noite fria, Senhor, toque em nossos corações e faz algo diferente em nós, para que a gente possa sair daqui e educar os nossos filhos, educar aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, de acordo com a Tua palavra. O temor, Senhor, é o princípio da sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que verão esse vídeo depois, Senhor, que eles também tenham essa consciência de que o temor é o princípio de todas as coisas, Pai. Nos ajude a temer o Senhor, a temer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Amém. Filhos grandes, nós vamos orar. Vai orar pelos jovens. Amém. Todos vocês que têm filhos jovens ou que conhecem algum jovem. Quem tem sobrinho, filhos, netos, bisnetos. A gente sabe que é uma fase quando eles vão para a faculdade, quando começam a trabalhar, mesmo que foram criados no caminho do Senhor. Mas quando o mundo é apresentado para eles, infelizmente, eles se debandeiam. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Assim como Mônica, que orou 30 anos por Agostinho de Hipona, quando ele estava com uma vida totalmente devastada, que aonde não havia mais solução, e Deus o resgatou. Não perca a esperança, mas confie e tema. Não tema e creia que o Senhor pode todas as coisas. Senhor Deus, nós todo-poderoso, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua palavra, Pai, quando nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e farei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje, Pai, como mães, como pais, como os avós, como avós, que estamos aqui, Senhor, com o coraçãozinho quebrantado diante da Tua presença, orando por aqueles queridos nossos pais que desviaram de Ti, Senhor. Mas nós cremos na Tua palavra que o Senhor irá trazer, porque o Senhor nos diz: crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Mas o Senhor nos pede perseverança. Então nós cremos no Senhor. E nesse momento, Pai, assim como nós temos orado domingo após domingo por alguns nomes, eu quero entregar esses nomes a Ti. Quero orar pela vida do Eric, Senhor. Quero orar pela vida da Tamires. Quero orar pela vida do Rafael.
quero orar pela vida do Lucas. Ah, Senhor, da Lígia, Senhor. Ah, Senhor, da Valéria. Senhor, do Tiago. Ah, Senhor, pela vida do meu filho Igor, Senhor. Assim como tem tantos outros nomes que a gente não lembrou aqui nesse momento, mas nós cremos que eles são do Senhor. Senhor, coloque no nosso coração a perseverança. Nos dê sabedoria, Pai, como pais, para que nós possamos, Senhor, falar deles para Ti. Porque muitas vezes nós não podemos, Senhor, falar do Senhor para eles. Mas ninguém irá nos impedir de falar deles para Ti. E nós cremos na Tua promessa, Senhor. Queremos Te louvar, Te agradecer e crer que eles serão e estarão aqui para o louvor da Tua glória. Amém. Glória a Deus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levanta, igreja. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada por todos aqueles, Senhor, que escolheram, Senhor, estar na Tua casa, Senhor. Senhor, acompanha a vida de cada um agora, Senhor. Guarda os seus caminhos, guarda, Senhor Jesus, a sua volta para os seus lares. Que o Senhor abençoe eles, Senhor. Que seja um final de semana abençoado junto com a sua família, Pai. E que domingo possamos nos reencontrar novamente na Tua casa, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe.